radar contact. Ceiling is 0. Visibility 1/16 of a mile with ice fog over. Roger, understand the weather. The ice fog up here is pretty bad. Let's make it good the first time, over. Perform your final cockpit check. Your gear down and locked, over. Roger, cockpit check completed. Gear down and locked, 5-4. Roger, 51054, your final controller. No dia 28 de julho de 1968, um Globemaster II da Força Aérea Americana sobrevoava o município de Umbuzeiro, na Paraíba, quando se chocou com uma serra no sítio Sapucaia. Era uma noite de domingo, e o acidente ocorreu por volta das 20 horas, vitimando todos os 10 tripulantes. Uma investigação da FAB, Força Aérea Brasileira, apontou a causa do acidente como erro de comunicação entre o piloto e a torre de comando do aeroporto do Recife. Aí lá vem aquilo, tem bego. Aí a minha mãe foi e disse, aquele cachorro da moléstia a gente desmantelar. Eu vou abrir a porta. Tava dando um sereno de chuva. Aí caindo aquele espinho. A casa da gente era de palha, não tinha casa de teia. Se ele passa por cima da casa, tinha pegado fogo. Aí eu botei a comida dela, ela comeu. Quando ela findou de comer, ela disse assim, ô Cris, tinha um cadinho? Eu disse, tem, bota. Quando ela disse, bota, aí o fogo ficou, bem. Aí ela disse, vala minha Nossa Senhora, meu Deus, acabou-se minha mãe. E a minha avó morava aqui. Agora eu não sei como foi que como é que diz, esse motor veio parar mesmo detrás da casa do Luiz. Se ele desse mais um pouquinho, pronto, com a minha de Luiz já era. Aí correu, gritou por ele, ô Luiz, levanta Luiz, que caiu um avião ali, Luiz, levanta Luiz. Ele correu, cortaram as cordas da rede dos meninos e ajuntaram aquele mói com pano e tudo. Porque, olha, era gente, viu? Era gente, não era brincadeira não. Correram, foi tudinho. Parou lá numa baixa que tem lá. Portanto, aí essas polícias ficaram, secaram, aí tiraram, rasgaram o paraquedas do avião, enrolaram tudinho, fizeram aqueles pacotes e trazendo e botando lá num canto. Aí trouxeram e foram ajuntando. Ajuntaram tudinho, aí o avião veio, aí eles foram levando, estavam no avião e foram embora. Aí quando o avião passou, eu morava na gruta, aí meu pai disse, velho, esse avião não vai tirar a serra não. Aí ele foi, bateu na pedra. Era muito pipoco que dava muito pipoco. Aí o pessoal, eu cheguei lá, não pude ir na hora. Aí fui no outro dia, aí quando cheguei lá, achava, era muita gente morta. Aí a pancada foi grande. O resto, a parte do avião ficou e o resto ficou lá na frente, onde mora Irmão Grado. Aí veio muita gente olhar de longe, chegou gente para olhar, aí o pessoal ficaram assombrados. Isso foi mais ou menos, era umas 9 horas para 10 horas, a hora que ele passou. Começou a só tiro, e aquele claridão, né? Ela tira e aquele claridão. Eu vi o pipoco, eu vi o pipoco, assombrava mesmo, povo tudo doido. Outro, teve gente que correu, com medo, isso vai acabar o mundo. Quando o avião caiu, eu tinha 8 anos de idade, 1968. Então eu estava em casa, mais ou menos assim, umas 7 para 8 horas, mais ou menos isso aí, era o horário que a gente não sabia. Então eu saí, eu vi um barulho, um vento passando bem forte. Aí levantei-me de dentro de casa, estava tomando café, e olhei, eu vi uma cidade que vinha passando por cima da fazenda de Carlito Pessoa, que era o patrão da gente, quando a gente morava na terra dele. Eu morava lá na gruta, mais ou menos 2 quilômetros da fazenda de Carlito, quando a gente morava. Então eu olhei e vi como uma cidade que vinha passando. Então naquilo ali eu vi um estrondo. Então a gente viu um fogo grande, né? E uns estrondos. Aí meu pai ficou muito preocupado na época. E aí ficou preocupado porque morava um vizinho, né, perto do avião, onde o avião caiu. E aí meu pai ficou preocupado. Aí meu pai veio olhar. Subiu de pé à noite
e veio olhar e chegou cá, viu já muita gente. Depois chegou a polícia de Umbuzeiro, estava também no local. Então o que eu sei até hoje que enterrou-se muito troço, o avião bateu lá na pedra, quando ele bateu na pedra, partiu de um lado para outro, uma banda para um lado, outra para outra, espalhou dessa área muito grande aí, e o povo pegaram muitas coisas, né? Quando o avião da Sapucaia caiu, no dia 28, aí tinha o pé de manga, que a gente levava o pé de manga com casa, com tudo. Aí foi que caiu, quando eu dei fé, bateu no morro de pedra, eu disse, minha mãe, ô mãe, o avião vai cair. Mãe disse, vai não, minha filha, fique quietinha. Aí vai quando os ali, que o avião caiu e matou o pai dele. Aí quando o padre José levanta, o avião caiu, matou seu pai. Ele, quem foi que matou o pai? Quem matou o pai? Como o avião caiu, mano. Aí pegou gente correr e um para aqui, outro para lá. Veio gente de Aroeira atrás. Agora quando ele vinha baixando com tanta cocheira de Carlito Pessoa, aí ele vinha dando muito tiro, com um barulho muito feio. Aí eu disse, vai cair, mãe, esse avião. Ela disse, vai não, minha filha. Eu me lembro de tudo, uma de coisa que foi hoje. E depois que o avião caiu, eu já estava assustada. Aí lá vem um helicóptero por cima da casa. Aí eu disse, pronto, mãe, agora eu vou morrer mesmo. Eu morri da queda do avião, agora sim. Agora que nós vamos se acabar tudo, mas já veio o mundo se acabando por ali. Aí pronto, aí era tanta da gente correr, tanta da gente contava para os meus meninos, o avião caiu, eu tive sorte. Aí eu falei mesmo assim, eu tenho fé em Deus, não morri dessa vez, não morro mais nunca, mas já fui no Rio, fui de avião, mas eu mesmo fui demais. Quando bateu no chão, caiu que eu morria. Aí eu estava dormindo, não vi quando o avião caiu. Eu vi quando a minha mulher falou, olha, o avião matou Quinca. Quem foi? Aí eu me acolhi naquela hora, eu perguntei, quem foi que matou o pai? Aí dei aquele saco. Quando eu me acordei, estava o avião pegando fogo numa pedra lá, uma lataria batendo. Era a maior agonia do mundo e aquela zoada. E depois eu me acordei, aí tinha um amigo meu, aí disse, vamos lá olhar como é que tá. Aí eu, bora. Aí quando cheguei, ninguém podia chegar perto. Só havia fogo e tiro, só havia fogo e tiro. Aí nós ficamos lá no caminho que tinha no alto e viu o fogo tomando conta de uma pedra grande que tinha na frente assim, muito longe, ele ficava meio longe, e foi pegar fogo na frente, muito na frente. Aí ficou uma parte dele numa pedra atrás, pegando fogo, e o outro resto do motor saiu com os pessoal, né, que estava dentro, foi bater embaixo, não caiu lá embaixo na frente. Aí tinha uma pedra grande lá, nós vimos de cá de longe. Eu vi a pedra disparando, as pedras de tiros. Aí disse, quem vai lá? Aí ficamos cá. Aí depois chegou, viu aquele montão de gente já chegando. Aí depois, passou bem uma meia hora, chegou o policial lá. Aí evadiu lá um bocado de policial, secaram lá, tudo lá o canto que ele caiu. Aí pronto, foi isso. Né? Que eu estava dormindo e não vi quando ele caiu. Eu vi a queda, quando ele viu foi o fogão. Mas era muito fogo, né? Era fogo que denizado, chega aquela lavareda de fogo. A parte dele ficou atrás, na pedra onde ele bateu. E o rolo da frente todo dele, o motor tudo foi embora para frente. Bem com uns 30 metros ou mais, foi mais. Aí ficou lá e nós ficamos lá olhando. Lá e depois começou a chegar os helicópteros, era policial demais chegando no helicóptero. Chegou uns 3 helicópteros ou mais. Todo dia chegava um para fazer a almoço e tinha um campinho assim na frente, e sempre pousava lá, perto daquela casa do Luiz Henrique. Assim, na baixada, lá não tem um campo. Ali onde era com o helicóptero, pousava lá. E o povo tudo com medo, a gente foi por todo canto, depois foi se acostumando. Olha, minha tia estava deitada na cama.
E eu estava remendando uma caça dele. Aí com um pouco mais que era lá embaixo, dentro daquele buraco, lá embaixo, perto da casa da véia Cicia, era em cima e ele era embaixo. E eu morava embaixo. Aí eu estava com plancha, remendando. Aí com um pouco mais vi, boa! Aí eu disse, Ave Maria, Vicia disse, o que foi? O que foi aquilo? Aí eu disse, e eu sei. Aí o mundo está acabando, o mundo tá pegando fogo, o mundo está se acabando. O que a gente vai fazer? Aí a minha sogra gritou, ô comadre Mira, venha-se embora para casa que tá pegando fogo no mundo, tá? Ninguém sabe o que vai fazer. Mas a Genesa disse que já chegou a notícia que foi um avião que caiu. Lá na Sapucaia. Já teve gente que foi pra lá e já veio dar notícia. Mas o medo foi grande, meu filho. O medo foi de morrer. Porque a gente dizia que tinha sido, que estava pegando fogo no mundo. O seguinte é esse, olha, quando o avião caiu, eram umas 9 para 10 horas. Aí então que a gente viu aquele barulho no céu, dizendo o mundo vai se acabar. Aí a gente quando saiu fora, aí como a gente viu, foi situada numa pedra. Aí a asa dele ficou assim, ó. A asa dele, o motor dele foi cair onde está irmão Claudio, naquela pedra que tem um pé de manga. E os outros motores ficaram na vajada embaixo. E o corpo do povo ficaram tudinho numa lombada lá. Era muita gente morta. Aí o seguinte é esse, todo dia a gente ia lá para pegar comida, que era um avião de carga. Era ouro, era relógio de ouro, vinha carregado de arma, e eu não sei com tanto do tiro era aquilo. Aí eu sei que quando foi no outro dia, aí a polícia chegou, aí quando o exército chegou, que veio o exército de lá dos pais de lá, aí secaram tudinho com aquelas fitas, não entra ninguém. Aí ficou naquela descompensação deles lá, a gente pedia para entrar lá dentro, não entra não. Aí depois procuraram os moradores do outro carro, aí depois um americano passou aqui 1 ano e 6 meses. Aqui alugou a casa aqui na Matinada e ele disse que ia descobrir. Aí passou 1 ano e 6 meses, depois de 1 ano e 6 meses aí foi-se embora. Aí acabou tudo. A gente estava trabalhando, viu? Que a gente trabalhava na agricultura. Aí eu estava mais 3 irmãs minhas, estavam trabalhando lá. Aí a gente, mas tinha um avião, quase passando por perto da gente. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Que esse avião, e é muita gente, e era aquele cordão de gente, era um cantoado que a gente estava trabalhando e a gente via aquele cordão de gente. O que foi que aconteceu? Aí a gente voltou para casa. Aí o pai meu pai disse, vai, com meu irmão, disse, vai, chama as meninas. E elas nunca viram um avião cair de elas que vinha, que era no roçado longe de casa. Aí o pai mandou dizer que a gente foi. Aí o menino chegou, meu irmão. Larga as enxadas, vamos embora que caiu um avião em Sapucaia e todo mundo está indo para lá para olhar. E você também vai embora. Aí a gente veio. Cheguei em casa, se ajeitei, mas aí veio um monte de gente. Aqui mesmo, aqui era uma passagem de gente, não era muita gente subindo, viu? E nesse tempo não tinha carro para ninguém, era tudo de pé. Era aquele cordãozão de gente. Era muita gente, muita gente mesmo. Era gente de Orobó, de Surubim, Jardim, de todo lugar no meio do mundo, era de Campina Grande, poxa, era muita gente. Muita gente mesmo. De todo lugar eram os pessoal chegando. Aí quando o avião caiu, eu morava cá embaixo no córrego, aí sorriu claro. Aí quando foi no outro dia, eu fui levar o cavalo para o seu Teófilo vir para cá, para a casa dele. Aí subimos, fomos por lá, quando chegamos lá era muita gente. Já tinha, eles avião lá, os helicópteros, né? Aí tinha um morro, aí estava tudo cercado, não deu como de ver muita coisa não, porque na época também, além de eu ser pequeno, aí muita gente aí não dava modo de avistar tudo direitinho. Mas o morto eu ainda vi ele lá.
Eu, na época, tinha 13 anos de idade, morava em Buzeiro, na rua Carlos Pessoa. Meus pais moram lá até hoje. E nessa noite, meu pai mandou eu dirigir até a garagem para pegar um pertence que estava dentro do carro. Só que a garagem ficava no outro lado da rua. E era cerca de 7 para 8 horas da noite. Eu fui até a garagem, peguei o objeto que ele pediu e na minha volta eu vi aquela claridade grande. Aí eu estranhei, corri para a rua, atravessei a rua e me deparei com duas senhoras na frente da casa, que era vizinho da minha casa. Elas estavam conversando e eu perguntei o que foi que houve, essa claridade. Ela disse que foi um avião. A gente estava aqui conversando e viu esse avião passando e quando viu foi essa claridade. O avião caiu. Elas me contaram. Aí eu entrei em casa, fui contar aos meus familiares e a gente saiu da rua e de repente a gente viu alguns carros passando em direção ao local onde houve acidentes. Aí passado isso, alguns dias depois, eu fui até o local e me deparei, fiquei impressionado com a quantidade de peças, destroços. Era muito grande a área, foi um avião enorme que a gente viu lá. E isso ficou vários dias lá, eu voltei ao local, depois já estava o pessoal da polícia, já tinha cercado, ninguém tinha mais acesso a entrar, mas foi um negócio impressionante naquela noite. Vários colegas meus vieram até o local na semana do acidente, e todo mundo ficava impressionado. Me chegava com alguns destroços, parafuso, uma peça do avião, coisa pequena que podia levar e levavam para casa para mostrar, para ficar como lembrança daquele acidente. Isso eu vi vários colegas que foram até o local e presenciaram também esse acontecimento. Era um avião militar, modelo Globemaster C-124. O prefixo dele era 51-51-78. Ele partiu de Parnamirim, capital Suriname, às 11 horas da manhã de domingo, no dia 28 de julho de 1968, em direção ao aeroporto dos Guararapes, no Recife. E por volta das 20 horas, já em solo brasileiro, ele colidiu com uma serra no sítio Sapucaia, município de Buzeiro, distante 120 quilômetros da capital pernambucana. Era um avião de grande porte. Ele tinha 15 metros de altura, 40 metros de comprimento, 52 metros de largura de uma ponta a outra das asas. Ele servia, a Força Aérea Americana utilizava ele para cargas pesadas, máquinas pesadas, como tanque de guerra, trator, caminhões, armas. O barulho do impacto e a altura das chamas de fogo causaram desespero aos moradores da localidade. A serra é bem alta, altitude de 576 metros no local da colisão. E por isso que a quilômetros de distância, dezenas de quilômetros de distância, era possível avistar as chamas de fogo. Motivo pelo qual, que ainda na noite do acidente, centenas de pessoas vieram de diversas cidades da região para avistar, para ver o local da tragédia. A principal causa do acidente, apontada pela investigação da FAB, foi um erro de comunicação entre o piloto da aeronave e a torre de comando do aeroporto do Recife. Quando o avião estava passando pela Rainha da Borborema, o piloto informou que estava passando em Campina. No aeroporto, entenderam que estava passando por Carpina. Então, pediram para descer tantos pés. Quando desceu para 1.890 pés, a uma altura de 750 metros aproximadamente, o avião colidiu com a Serra de Sapucaia, no município de Buzeiro. Os corpos dos 10 militares foram encontrados junto aos destroços do Globemaster. Esse acidente aéreo ocorreu no mesmo ano em que faleceu
um dos homens mais importantes do Brasil, o umbuzeirense Assis Chateaubriand. Eu morava ali naquela casa ali, uma casa que tinha ali. Foi às 9 horas da noite, aí eu estava deitado já. Aí vi aqueles todos que ia cacar aquele criadão. Aí eu saí para fora. Quando eu saí para fora, eu estudei para lá, pro lado do avião. Era fogo, com aquele sacabone, aquele sacabone, aquele. Parece aquelas armas disparando, né? Aquele revólver disparando, porque pegando fogo, né? Eu achei assim. Aí aquele tioteiro e aquela luz, aquela lingueta de fogo, que era o fogão. Aí eu corri para lá, quando cheguei lá, não tinha chegado ninguém. Foi mesmo na porta do meu sogro, a minha mulher que estava aí. Aí eu pensei, eu digo, ali acabou o povo dele chamava Antônio Luiz de Melo. Mas o povo só chamava por ele, até acabado, meu sogro. E a mãe dela era da minha mulher, era Dona Marina, Maria da Conceição. Aí eu cheguei lá, quando eu fui chegando perto, eu digo, acabou tudo ali. Mas disse que bateu no lajeiro, o lajeiro que é maior do que essa casa. Abriu no meio. Abriu e arrumou muito pedaço. Quando cheguei lá, estava aquele de bandeira. Um cara de morto, foi 11 pessoas, morreu 11 pessoas. Estava tudo acabado, tudo largado, aqueles cabas tudo rico, com aquele relógio, tudo bonito, tudo coisa de ouro. Aqueles pratos, aquelas coisas, aqueles talheres, coisa da tudo jogado lá, acabou. Tudo era uma riqueza enorme. No tempo do coisa que caiu, era uma riqueza enorme. Que era o cabo era muito rico. Estou provado que muita gente aí enricou. Eu não cheguei lá, fiquei tão temente, vendo os piapos por canto, aqueles cabos botavam a cabeça lascada, bandaiada. Aí, graças a Deus, não peguei nada. Mas aí foi chegando o cabo do museu de batidade, de todo canto, os carros chegando. Aí os cabos que coisaram, emburacaram. Pegaram muita coisa de ouro, relógio, assim, aquelas coisas de ouro, aquelas canetas, tudo coisado, tudo de alta potência. Aí eu vim embora, quando o pai passou, foi do outro dia, eu fui para lá, estava bem muito de gente, era chegando de carro, era chegando de orocóptero, de município, de avião. Poxa, até um patrocínio de coisada encheu, era muita gente. A gente tinha uma bandeira, o avião tinha uma bandeira, veio lá da Beca de Ouro. Tinha uma bandeira, todo mundo chegava, mas lia, mas não decifrava. Que as palavras bebe, né? A palavra que é uma palavra, mas não era um nome aliciado, era um nome para acabar de domiar. Ler ele domiar. Aí chegou mais, todo gente do Recife, do doutor, o cabo do coisado. Só quem leu o nome foi o padre do museu, doutor Divaldo Cadelinho, que era o padre do museu. Quando ele chegou, o cabo de compadre da família dele. Quando ele espiou, ele disse, é da América do Norte, Estados Unidos. Era de diamante, ficando de toda a parte do mundo. De todo canto do mundo era as mulheres daquele tempo. Hoje as mulheres eram prevenidas. Mas naquele tempo, tinha mulher que ficava no índio. Desde aquele tempo, as mulheres só usavam vestido e saia, sem proteção embaixo, né? Tinha mulher que ficava chorando. Aí chegava, quando o avião chegava, com aquele coisado, tem muita mulher que a roupa saiu por a cabeça. Então, quando aquele balão, o ventilado do coisa, a ventania era tão grande que aquele vestido pulava com tudo. Sobre o avião, aconteceu no domingo, assim, às 8 horas da noite, nós viu o fogo, fumatelar, presenciei, eu vi pessoas mortas no chão, caídas, fiquei até com medo de ver aquilo acontecido. Aí vamos mais para frente. Chegamos mais para frente,
vimos aquele estouro, coisa. aquele estouro, o tiro, talvez seja um pneu que Estourou. Aí nós recorremos, voltemos novamente e fiquemos circulando, rodeando, os 5 colegas rodeando, vendo aquilo, mas não podia entrar no centro mesmo, porque estava fogo de ferro quente, tudo, fumaça muita. E foi um avião americano e ia com destino a Recife. Quando vinha na base assim de Campinas, aí se identificou com a torre de controle do Recife. Eu vou aqui, eles entenderam lá que ia em Carpina. Aí, quantos pés vai? Ele disse a quantidade. Baixo para 3.000 pés. Aí baixou. Baixou mesmo, foi o risco de ter acontecido. Quando ele baixou, já ia muito perto. Porque, veja só, de Carpina para Recife, aí no banho-maria, né? Aí é essa que diz aí os pessoal diz. Morava, meu filho. Para mim, estou vendo na hora que aconteceu. Mãe estava deitada, eu e minha irmã deitada, mas não estava dormindo, só fizemos deitar assim. Mas levantei tudo quando vimos o Claro. O Claro tomou conta de tudo. Uma coisa linda, linda mesmo. Eu nunca vi uma coisa daquela. O avião caiu logo ali atrás. Logo ali atrás, na Sapucaia.